Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre diabetes gestacional. Vou aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. A doutora Daniele Sivonassi chegar, que é ginecologista obstetra, e ela vai estar esclarecendo hoje pra gente algumas dúvidas sobre o diabetes gestacional. E eu vou estar falando um pouquinho também sobre a importância de se manter hábitos saudáveis e uma dieta ideal para o controle do diabetes gestacional, caso essa grávida já seja diagnosticada o quanto antes. A doutora Daniele já chegou. Esperar mais um pouquinho vocês entrarem. Aguardando. Ei, Olá! boa noite! Boa noite! Chegamos. Que bom! Chegou o grande dia para a gente compartilhar aí tudo que a gente aprendeu nos últimos dias de estudo, junto com a nossa prática clínica, né, Dani? Já tem algum tempo. Eu gostaria que primeiro você se apresentasse e explicar para o pessoal, assim, para quem já é paciente meu, as minhas seguidoras, que a Daniele, assim, já é uma amiga de longa data, na verdade, a gente já tem uma história aí com a nutrição também, com trocas de pacientes, e há pouco tempo a gente fez um curso muito bacana também para trazer um pouco da atualização da prática clínica, né, Dani? Acho que é sempre importante a gente estar compartilhando as experiências, a gente sempre tem algo a mais para acrescentar para os nossos pacientes. Então, se apresenta para as minhas pacientes. Com certeza. A Roberta é uma inspiração, né? Eu acho que ela é estudiosa, tá sempre buscando novidades e fazendo novos cursos. E foi ela mesmo que me incentivou a fazer esse curso dos 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias de vida, desde a gestação até o segundo ano, né? Para mim, eu acompanho só dentro da barriga, depois que nasce é o pediatra, né? Mas como é importante a gente começar na gravidez essa nutrição, então assim, mudou o meu modo de olhar, olhar mais para a nutrição, que a gente fica pensando sempre que nutrição é coisa de nutricionista e tal, e às vezes não foca tanto, né, assim, em estar também preocupado com É isso. como o nosso Então eu estilo sou de vida, ginecologista né? Você obstetra vê também, impacta, né? né? Isso mesmo. Você tá me ouvindo bem, Dani? Meu áudio tá Tô bom para você? ouvindo. Tá. Ó, Tá temos o Dr. bom, Cláudio tranquilo também? também nos assistindo. Olha que honra. Dr. Cláudio Ferrarese também está aqui, ó, nos assistindo. Uma grande inspiração. Acho que falhou um pouquinho. Deu uma Tudo saidinha, foi o certo? alarme aqui. Gente, se em algum Foi o momento alarme que deu uma falhar pisada aqui. áudio ou imagem, vocês escrevem pra gente, tá? Nos comentários, porque eu fiz algumas lives também na quarentena, Dani, e assim, como são muitas acontecendo ao mesmo tempo, aconteceu às vezes de falhar áudio, do Instagram dar umas Travada, né? alteraçõezinhas aí, dá um, sabe, uns errinhos. Então, assim, acho que é legal o pessoal ir avisando pra gente não perder essa live que é tão importante, né? Bom, Ai. vamos lá. Primeiro de tudo, conta pra mim sobre o seu trabalho, porque eu sei que assim, você é ginecologista, é obstetra e trabalha com o parto humanizado, né? Então você já tem uma outra visão sobre essa questão, né, da importância, né, Da do momento de fisiologia, parto. né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, assim, sobre a sua paixão. Então, eu sou ginecologista obstetra, mas eu até brinco falando que eu sou parteira, né? Porque eu tenho foco no parto normal, né? Essa minha paixão nasceu mesmo na residência. Antes de entrar na faculdade, aliás, durante a faculdade, eu vi muitos partos violentos, apesar de eu ter assistido muitos partos. Às vezes eu pensava assim, gente, é melhor fazer uma cesárea que ter um parto normal, por causa das violências obstétricas que a gente viu no SUS e tudo. Mas mesmo assim foi muito importante para minha experiência, né? Assisti muitos, assim. Só quando eu era estudante eu tinha visto mais de 200. Depois parei de contar. Que quando a gente é estudante a gente gosta de contar. Então, aí aos poucos eu fui aprendendo na residência, né? Assim, vendo que era possível fazer diferente, né? Que era possível a gente tornar aquele momento mais humanizado, individualizado. A importância desse primeiro contato da mãe com o bebê,
que às vezes na cesárea, por mais humanizada que seja, a gente não consegue, né, criar esse vínculo. A gente libera mais hormônios, né, durante o parto, que facilita a amamentação. Além da microbiota, super importante para o bebê, né? Que passar pelo Exatamente. canal vaginal vai fazer toda a diferença. Quer dizer, a gente não tem noção da importância, né? E então, mas a minha residência foi uma residência num hospital referente de alto risco. Então, era todo dia diabetes e pressão alta, né? Principalmente, as doenças que mais acometem a gravidez. E era muito triste, às vezes, a gente pegar no final da linha, né? Assim, a pessoa não tinha acompanhamento, quase impossível a gente conseguir agendar um nutricionista, exercício físico. As orientações eram difíceis, né? Então, a gente pegava muitas vezes o desfecho ali final já. E vimos algumas das complicações piores, assim, né? Os piores desfechos aí do diabetes, mas E aí hoje você a gente tá... tornou isso tudo diferente na sua prática clínica hoje, né? Assim, eu vejo partos lindos que você compartilha com a gente nas redes sociais. Claro que tem muitas histórias difíceis. Eu acredito que a vida de um obstetra não é tão linda assim, né? Não são só partos lindos como a gente vê. Eu sei que tem muitas Uhum. complicações, né? Mas eu acho que é muito importante ter esse vínculo, né? Paciente-obstetra. Eu sei porque eu vivi uma cesárea e um parto normal. E eu sei o quanto a minha obstetra estar ao meu lado naqueles dois momentos foi muito importante, né? E tomar as decisões juntos na hora certa. Explica É. pra gente primeiro, assim, antes a gente entrar nessa coisa toda dos riscos do parto, o que é o diabetes gestacional, para as pessoas entenderem e em que momento da gestação que se classifica se essa mulher realmente está dentro da faixa do diabetes gestacional. Então, o diabetes é um estado de aumento da glicose no sangue, né? Mesmo fora da gravidez, que a gente tem o diabetes mellitus, ou aquela pessoa que é diagnosticada desde criança com diabetes tipo 1, que usa insulina geralmente desde criança. Na gestação, ela também é causada por excesso de glicose, né? E a gente vai medir já no primeiro rastreio do pré-natal. No primeiro trimestre, a gente já pede a glicemia da gestante. E se vier uma vez alterada, a paciente já tem diabetes gestacional, a gente vai É considerar isso que ela as como guias ficam de diabética. cabelo em pé e falam assim, Roberta, mesmo se eu fizer dieta agora e minha glicose der normal, e muitas vezes dá, né, depois da dieta. Eu falo, mas a minha obstetra Sim. falou que eu estou classificada como diabetes gestacional. Não é possível, eu não posso deixar de ser diabética. Né? Então, assim, eu falei, olha, é um risco que a gente corre. Realmente, mais para frente, lá para 24 semanas, isso pode piorar. Então, a gente precisa seguir um protocolo de tratamento de diabetes gestacional, acabou. Mas, realmente, assim, a mãe fica preocupada, né? Porque a gestante, ela já é mais ansiosa, já é mais preocupada com toda a situação. E o tratamento inicial não vai fazendo mal para ninguém, né? A gente não começa com Ninguém. medicação, a gente vai falar do tratamento, Isso mas aí. toda gestante deveria fazer o tratamento da diabética gestacional, vamos dizer, né? No Que comecinho. é alimentação E e exercício atividade físico. física. Então, assim, Isso aí. a gente ter esse diagnóstico é só para a gente aumentar a atenção, né? Não quer dizer necessariamente que você vai desenvolver. É a mesma coisa, a gente tem uma tendência genética, a gente tem fatores de riscos, né? Às vezes, Sim. um parente de primeiro grau, por exemplo, que teve diabetes, você ter tido diabetes na gestação anterior, bebê grande, que às vezes nem foi diagnosticado, né, como diabético, mas é um fator de risco. Uma mulher que Então, tem ovário policístico, ela tem uma predisposição a ter um diabetes gestacional? Por ela também, né, as síndromes metabólicas. Então, assim, ganhar muito peso obesidade. durante a gravidez, né, que é a obesidade, sobrepeso. Então, esses fatores de risco já vão levar a gente a tomar condutas diferentes. Então, se a gente tem esse fator de risco, mas a gente não faz nada para mudar, a nossa tendência é desenvolver a doença. Agora, se a gente tem fatores de risco e vai ter mais atenção, não quer dizer que eu vou ter a doença necessariamente ou que eu vou ter as complicações. A gente quer fazer o Isso aí. diagnóstico para E quer. aumentar o cuidado, Isso aí. né? Não Exatamente. deixar a pessoa determinar, como diz a nossa querida Bruna, e a genética não é determinante de nada, né? Não é mesmo. É muito mais o que a gente faz, né? Como a gente vai expor esses genes, né? Qual ambiente a gente vai proporcionar a expressão desses genes aí, né? E Como quais que a seriam gente os vai cuidar, né? riscos de um diabetes gestacional não controlado? Então, uma mulher
entrou no diabetes gestacional, não fez dieta, não fez acompanhamento nutricional, quais são os riscos para a mãe e para o bebê? No diabetes gestacional especificamente, a gente tem principalmente complicações fetais. O principal deles vai ser um bebê grande, né? Então, só para lembrar também que na gestação a gente tem dois pacientes. A gente sempre vai olhar para a mãe e para o bebê e vou pesar, né, risco e benefício. Às vezes eu vou tomar condutas, mesmo a mãe estando bem, mas o bebê está alterando. Como que a gente controla isso? A mãe, a gente vai fazer o exame de glicose e no bebê a gente acompanha pelo ultrassom, né? Então, se o Isso. bebê tá ficando grande ali no ultrassom, é macrosomia, que a gente chama, macrosomia fetal. Então, assim, o risco dele ser grande também vai complicar o parto lá na frente. Né? Eu O bebê avalio mais muito a difícil de circunferência passar. abdominal em relação à circunferência cefálica, né? O bebezinho barrigudinho. Eu falo, hoje mesmo atendi uma gestante de manhã e quando ela chegou, ele estava quase percentil 70 e pouco, assim, né? Quase percentil 8, assim. E aí agora, que depois de 30, foi o quê? 30, 40 dias de dieta, agora já está no percentil 6. Eu falei, olha, a gente está melhorando essa circunferência abdominal do Lucas. Porque você devia estar se enchendo de açúcar. Ela estava realmente comendo muito doce, muito Uhum. carboidrato e tal. E a gente vê como assim, a resposta é maravilhosa, monitorando pelo ultrassom, só de modificar a alimentação dessa mãe por 40 dias. Então, assim, Exatamente. controlando a glicemia e tudo, né? Então, agora, vale lembrar, né, Dani, pelo menos assim, no meu ponto de vista, que essa avaliação tem que ser feita em conjunto com o obstetra. Né? Esse Sempre. diagnóstico é feito pelo obstetra, não é feito pelo nutricionista. Então a gente acompanha, eu peço para enviar o ultrassom para mim toda vez que for, mas sempre esse ultrassom vai ser avaliado primeiro pelo obstetra. O nutricionista ele não faz diagnóstico. O nutricionista Sim, ele vai seguir as condutas orientadas pelo obstetra. Então o obstetra vai fazer todo o cálculo das medidas, se os percentis estão de acordo e qual vai ser a conduta a ser tomada, né? Na nutrição, tanto com relação a só ao uso da dieta, que eu vou falar mais para frente, ou o uso de alguma medicação também, que eu acho que aí já seria a última cartada, vamos dizer, né, para aquela é, gravidinha indisciplinada, né, ou que já, onde essa glicose já está, né, trazendo algum tipo de risco, né, também. exatamente. Eu também tive paciente, assim, é outra coisa que elas ficam muito angustiadas, né? Que às vezes, mesmo tendo um perfil glicêmico bom, né, não tá conseguindo controlar com a dieta, então a gente tem que começar. E o bebê tá alterando. Então, assim, mesmo que ela esteja bem, se o bebê tá fazendo macrosomia, tá crescendo, a gente às vezes começa a insulina, começa o tratamento, e rapidinho, assim como a dieta, a resposta é rápida. Em 15 dias, às vezes, o bebê já vai sair da curva do percentil grande e voltar para o eixo, né? Uma mulher Mas que tem diabetes gestacional, ela pode ter um parto normal se ela tiver um bebê com menos de 4 quilos? Ou existe esse com corte de 4 quilos? certeza. Com certeza. Ótimo. O corte não é 4 quilos, na verdade, né? Não? Pelo Ministério da Saúde é 4,5 kg. É? Ai, que bom. É, é 4,5 kg. Tem sempre um pouco de Ótimo. erro do ultrassom também, né? Tem, Não tem, tem. a gente não é uma balança, né, ultrassom, então não é tão Exatamente. preciso. Mas o Então, ponto ela de corte é pode acima de tentar um 4,5 parto kg natural, e a gente sempre tenta vaginal. indução, né? Eu falo que sempre a via de parto normal é melhor do que a cesariana, né? Mesmo que a gente tenha que induzir, estimular esse parto. O que vai mudar no diabetes é a data. Se a paciente Hum, estiver fazendo uso de insulina, estiver em tratamento, independente se for insulina ou se o médico estiver usando o antidiabético oral, ela vai ter que ter esse parto antes de 40 semanas, né? Que a gente já fala 30, até 39, 6 dias. Ou seja, não precisa ser por cesariana, vai ser por indução do parto. Então, ou entendi. lógico, se a gente vê também uma macrosomia que o bebê não está respondendo, né? Às vezes a gente antecipa um pouco também, mas Tá. sempre tentando a idade a termo, né? 39 semanas aí. Isso. Agora, E se vem o cá. bebê está controlado por dieta, ele pode esperar até 40 semanas e 6 dias, né? Não deixar passar de 41. Mas não precisa ser cesariana, pode ser parto normal. Aham. E vale lembrar, gente, também, assim, que os estudos têm mostrado que o diabetes gestacional, ele também pode gerar uma hipoglicemia, né, do bebê ao nascer
e também tem uma relação com o autismo, né? Então, assim, você manter níveis de glicose estáveis, o prevenir o diabetes gestacional, porque às vezes ela pode não ter um diabetes gestacional, mas ela tem uma glicose que oscila o tempo todo durante a gestação, que também não é positivo, né? Então, você Sim. evitar açúcar e tentar manter uma alimentação saudável é fundamental para controlar o seu peso, para controlar o desenvolvimento ideal do bebê e garantir um parto o mais seguro possível, né? Evitar complicações no parto também. Na verdade, mesmo fazendo uso de insulina, a gente tem que lembrar que a dieta não está excluída. A Não dieta está vai se mesmo. manter mesmo em uso da insulina, né? Porque a gente vai fazer o mínimo de insulina para manter Exatamente. a glicemia boa. Não que assim, agora eu fiz insulina, posso comer docinho que aí eu meto insulina. Não. De Vai jeito nenhum, continuar né? controladíssima. É zero açúcar, tá, gravidinhas? Uma pergunta que eu achei legal de uma seguidora. Ela tem diabetes tipo 1 e ela tem medo de engravidar. Ela queria saber se tem algum risco a mais, né? Um risco extra para essa mulher que já é diabética, né? No caso do diabetes tipo 1. Gente, a diabética, ela tem mais de 1000 dias. Ela vai começar já no pré-concepcional, ali, no, pelo menos 3 meses antes, com a nutricionista, com a endócrina, controlando o máximo possível esse diabetes. Porque o diabetes tipo 1 é super difícil de controlar, tá? Eu já peguei Sim. bastante, assim, não é impossível, lógico, pode ter seu bebê, mas tem que estar bem reguladinha a glicemia antes da gestação. Preparar bem esse organismo para depois a gente ir ajustando a insulina. Vai ter que ir fazendo esse ajuste, né, durante a gravidez, mas nada que um bom acompanhamento não resolva. É isso que nós estávamos conversando, pessoal, assim, antes da live, nós estávamos conversando que, assim, os 1000 dias que tanto se fala, né, que está entre o primeiro dia da gestação até o final do segundo ano de vida, na verdade, deveriam ser 1100 dias. Tenho certeza que o doutor Cláudio concorda comigo. A gente também já conversou sobre isso. Porque, assim, a gente precisa preparar o nosso corpo para gerar uma vida, sabe? É aquela velha história, assim, que eu sempre falo para as minhas pacientes. Você não vai receber um hóspede na sua casa com a sua casa toda bagunçada. Primeiro Isso. você vai colocar as coisas em ordem, vai fazer uma bela faxina. Depois a gente vai começar a arrumar as gavetinhas, corrigir as deficiências nutricionais, as alergias, melhorar a qualidade dos ossos, né, dos óvulos, melhorar a qualidade dessa reserva ovariana, melhorar endométrio, melhorar a microbiota. Tem todo esse trabalho, né, da nutrição e da fertilidade, que a gente tem uma série de estudos científicos hoje. Não falta informação para isso, né? De mostrar como é Sim. importante a gente se preparar. E vale lembrar que é importante que o futuro papai esteja junto com essa futura mamãe nesse processo. Eu sempre coloco, Dani, os maridos para fazer dieta junto com as esposas 3 meses antes de Com começar a tentar certeza. realmente engravidar. Sempre eu falo, coloco eles juntos. Hoje eu tirei a fotinha dos dois juntos, né? Na telinha ali. Porque, assim, é muito importante. Muitas vezes ele não quer fazer uma consulta, mas eu coloco para ouvir a consulta. E aí, querendo ou não, à medida que ele vai escutando, ele fala, não, eu preciso marcar o meu horário. Preciso, pelo Sim. menos, me preparar, repor algumas vitaminas para melhorar a qualidade dos espermatozoides, a motilidade, a Isso. quantidade, Os estudos né? já mostram que o fator paterno também é importante, né? Antes a culpada era Muito. só a mãe. Não é? Não é só a mãe. A mãe depois vai carregar. Realmente, durante a gestação, o trabalho vai ser feito todo com ela. Né? Igual você falou, você cuida de 2 pacientes. Eu também. Eu preparo essa mãe para a gestação, essa coisa toda da microbiota, do controle glicêmico. Coloco ela para perder peso, se ela está acima do peso, sim, para que a gente previna realmente complicações também durante a gestação, como diabetes, como a pré-eclâmpsia, como o próprio aumento de peso. Eu já tive pacientes que até emagreceram no início da gestação porque tinham já um sobrepeso, onde a obstetra também vai acompanhando junto com a gente, né? A gente vai acompanhando também no Uhum. ultrassom. Então a gente faz todas as correções de nutrientes, prepara esse corpo para essa mulher engravidar. E durante cada trimestre gestacional, também é feito um acompanhamento específico para as necessidades nutricionais de cada trimestre, até esse bebê nascer e depois começar a introdução alimentar com uma nutricionista infantil. E aí, quando a gente fala em diabetes gestacional, é aquilo realmente, o melhor remédio é alimentação e atividade E a dieta? física.
né? Botar essa gestante para caminhar, para fazer hidro, para fazer pilates, né? Agora eu falo que assim, na quarentena eu coloco elas para alugar bicicleta ergométrica, esteira, vai ficar dançando na Gastar uma frente da energia. televisão, vai varrer a casa, fazer exercício, né? Dançar Subir nas escadinha lives aí, né? devagarzinho, vai dançar na frente das lives, né? Vai queimar energia. E buscar ter uma dieta com controle de carboidratos, não é zerar carboidratos, sabe, Dani? Assim, que é o que eu vejo do maior erro, muitas vezes até de nutricionistas que não têm prática com diabetes gestacional, é zerar o Sim. carboidrato e essa gestante fazer hipoglicemia ou se sentir mal, né? Ter uma série de questões que eu acredito que fisiológicas para o bebê também seja um risco enorme, É né? perigoso, Então, assim, né? é Leva até importante restrição de lembrar que crescimento total, né? pois é, aí acaba invertendo, né? Então, assim, a gente precisa ter o cuidado de ingerir carboidratos bons, frutas de baixo índice glicêmico, evitar frutas fora das refeições, evitar frutas que realmente têm uma alta carga glicêmica, como a manga, como a uva, como a melancia, o caqui, que está na época, que é muito cheio de frutose, e priorizar uma dieta com mais fibras. Então, a aveia é excelente, alimentos integrais é excelente. Gorduras boas ajudam a controlar a glicemia, assim, de forma excepcional. Castanha, azeite, óleo de abacate, óleo de gergelim. Aumentar o aporte de cromo, porque o cromo é um mineral que ajuda a controlar a glicose também. Normalizar os níveis de vitamina D. Então, botar essa grávida para tomar sol e suplementar a vitamina D também. Nós, nutricionistas, temos um limite de suplementação de vitamina D de até 4.000. Então, assim, se essa gestante tem níveis muito baixos, precisa ter esse trabalho em conjunto, né, com o obstetra que fale a mesma língua para suplementar, né? Aquilo que a gente conversou na semana passada. Dani, recebi sua paciente, fiz isso e isso, o que você acha? Né? E a gente teve aquela troca no telefone. Acho que isso é muito importante, que haja esse trabalho casado do ginecologista com o nutricionista, né? A equipe multidisciplinar é muito importante, né? Eu sou super a favor de ter equipe grande, todo mundo. Até no parto eu tenho enfermeira obstétrica, temos as doulas, né? Tem hoje, quanto Tem o mais pessoal gente da participando e físio, ajudando, melhor, né? a Fisioterapeuta para fisioterapia preparo, pélvica, que né? é excepcional, assim, eu no meu primeiro parto eu tinha muita resistência para fazer fisioterapia pélvica. Depois eu vi o quanto aquilo foi importante para minha vida, assim. Aquela noção corporal, né? Que ajuda muito, eu acho. Nossa, muito, é muito importante. A própria amamentóloga para o pós-parto, né? A fisioterapeuta Sim, que ajuda nessa questão da amamentação, né? Que tem aquela frase, né? Que fala assim, é mais fácil parir do tá. que amamentar. Eu Pois é. concordo. É muita coisa para preparar, né, gente? Meu Deus, durante uma gestação. Mas Gente, tem é um muito ano aí, curso né? para fazer. Muito A gente curso. precisa se preparar mesmo, né? Outra questão que eu anotei aqui também, acho que é importante frisar com relação à alimentação dessa gestante, né, com diabetes gestacional. Lembrar de não ficar períodos prolongados de jejum. A gente vê que, Uhum. assim, tem muitas mulheres que já fazem low carb, que já fazem jejum. E aí, quando engravidam, acham que, assim, eu posso manter esse mesmo ritmo, né, de low carb, aí o bebê fica com restrição de crescimento. Ou então, vou fazer períodos prolongados de jejum, já que eu já estou com a glicose mais alta, eu estou com diabetes gestacional. Os períodos prolongados de jejum não são bons no diabetes gestacional, porque quando a gente tem uma hipoglicemia, sempre vai anteceder uma hiperglicemia depois, se ela não tiver uma alimentação adequada, um controle glicêmico da refeição. Então, também não recomendo períodos prolongados. Não precisa ser aquela coisinha assim, certinha, de 3 em 3 horas. Mas que seja de 4 em 4 horas, um intervalo de tempo que essa gestante se sinta confortável e sempre tendo controle de fibras, de gordura, de proteína nessas refeições, né, para ter o controle glicêmico dos carboidratos, que não vão sair. Eles vão ser ingeridos da forma correta. Então, a gente não vai cortar, gente, arroz, batata, fruta. Eu já vi gestante assim, Dani, assim, que cortou todas as frutas, todas as raízes, tudo, Mas porque estava sem orientação, né? é, É muito triste que eu via isso muito assim, principalmente em plantão, né? Que às vezes no plantão a gente só vê o final. A pessoa
fez o pré-natal lá todo adoidado e depois no final, pá, já fiz um parto de uma gestante com um bebê de 5 quilos. Assim, foi cesárea, né? Mas assim, total descontrole. Mas muitas vezes eu via lá no primeiro trimestre já tinha um exame anotado, glicemia de 92. Olha só, você sabia que você tem diabetes gestacional? A pessoa não sabia. Ou senão, no máximo alguém falou assim com ela: ah, sim, tô fazendo dieta. Oi, mas quem é essa nutricionista? Não tenho. Tipo assim, tô fazendo sozinha e sem saber de nada de nutrição, né? Então, e perfil glicêmico também, que é super importante, né? Que a gente tem que frisar aqui, que Isso. faz a dieta, mas sem o controle. É impossível a gente fazer um controle do diabetes sem fazer o perfil glicêmico, sem furar o dedinho. Não tem jeito. Vai ter que furar para a gente saber como que está a sua glicose ao longo do dia, anotar, né? Para a semana, para o mês, para a gente ir acompanhando o pré-natal e mudando a dieta, né? O nutricionista ir mudando a dieta de acordo com o seu perfil. Se você está mantendo a glicemia boa, é porque sua dieta tá boa. Se tá tudo doido lá, tudo alterado, a gente tem que mudar a dieta e muitas vezes chegar até o ponto de fazer insulina, mas o nosso desejo é não chegar a esse ponto. A gente quer controlar com dieta, com atividade física, não ganhar muito peso, né? Para Isso. poder não precisar de usar remédio, que é o ideal. Tanto que não Eu usar costumo remédio tem assim, a ver até com o desfecho do parto, né? Ou se ela vai induzir é, antes da hora ou com depois. certeza. E me diz uma coisa, qual a faixa de corte? Explica para. Existe uma faixa de corte ideal, assim, a glicose tem que estar em no máximo tanto, a glicose de jejum de uma Pra grávida. gente, pra gente medir para o diagnóstico. Não, Não é porque é máximo diferente. até o diagnóstico. Então, assim, acima de É. tanto é um risco de diabetes Então, a gestacional. glicemia de Ou é jejum classificado como um tem que diabetes estar. de jejum. Tem vários Ah, critérios, né? falei. Mas o que a gente usa aqui pelo Ministério da Saúde. Deixa eu ver, deu uma falhadinha no seu aí, né? Tem vários critérios diagnósticos, né? Mas eu vou falar do geralzão aqui do Ministério da Saúde que é No usado, geral, que é o ponto de corte 92 para glicemia de jejum. Aquela primeirinha ali que semestre, no terceiro jejum trimestre. 92. Em qualquer idade gestacional, o jejum tem que estar de 92 para baixo. Se tiver 92, já é diabetes gestacional. Uhum. Agora, quando a gente faz o teste de tolerância lá com 24 semanas, né? Muita gente faz de 24 a 28, é na pessoa que não tem, que estava abaixo de 92, né? Que estava normal no primeiro trimestre. Quem já deu 92, eu não preciso fazer esse teste. Porque eu Ah, vou não dar uma. precisa. Não precisa, já tem o diagnóstico. Já? Porque e a gente vai dar uma carga de glicose para a pessoa que já tem diabetes. Então, assim, não tem necessidade. Tem que aceitar, gente. Fez a Tá glicemia de de jejum, dieta até nascer. tá de dieta até nascer, pelo menos. Né? Então, Assim, meninas, preparem-se para gestação, façam dieta bonitinha para não precisar passar por isso. Mas é não isso que eu falo quando é precisar. gravidinha. Você fala, segura o docinho, porque senão a sua obstetra vai pegar, vai puxar a sua orelha e a gente vai ter que fazer dieta até o final. Então, deixa o Até o docinho pro final. final de semana, come bem pouquinho, faz atividade física. Isso Vamos aí. lá. E com relação a furar o dedinho, eu vejo uma diferença assim na prática clínica que varia muito de gineco para gineco, essa coisa de quantas vezes ao dia tem que furar o dedinho e quanto tempo após as refeições. Alguns pedem com 1 hora e outros com 2 horas. Qual a sua conduta clínica? Olha só, eu vou muito de acordo com o paciente também. Ah, tá. Você Tipo, um individualiza. diabético tipo 1, que já é complicado, ele vai ter que fazer isso 7 vezes por dia, fazendo 3 da manhã, vai ter que fazer mais medidas. Se a gente não está conseguindo um bom controle, vou fazer mais medidas. Agora, pessoa que fez diabetes gestacional, primeira vez, né? Eu vou pegar leve. Eu sigo até o Zugaib, que ele faz 4 medidas só de jejum e 1 hora após as refeições, que vai ser pós-café, almoço e janta. Aí essa medida Uhum. vai E o ter que estar máximo abaixo de 140. 140. Eu sempre peço às minhas pacientes para fazerem uma tabelinha e fotografar o prato para mim e levar na consulta as fotinhas com as tabelinhas, né? Ou no horário onde deu alterado e passou essa glicemia, a gente sempre acha uma farofa,
um pedacinho da bananinha frita que estava ali no prato, um suco de laranja que tomou no café da manhã, por exemplo. O café da manhã, assim, é uma refeição que altera muito a glicemia do resto do dia, porque é o Pão ali, desjejum, né? Logo de manhã. um pão ali logo de manhã. Então, assim, geralmente reduzir o carbo na primeira refeição do dia, eu ter um controle glicêmico legal na primeira refeição, já dá um reflexo muito bom, assim, ao longo do dia nessa glicemia também. Tá, Isso aí. vale Aí, se a lembrar... pessoa tiver com mau controle, a gente vai acrescentando, né? Assim, eu acho. Porque se for um diabetes gestacional, que a gente está conseguindo ir bem com a dieta, também vai ter menos furinhos, porque isso vai demandar ela furar o dedo, né? 4 vezes por dia, E não até precisa 7 ser vezes. constante, né? Controlou com aquela dietinha, se ela mantiver, ela pode ficar sem furar o dedinho até o final? Pode, né? Ou não, ela tem que furar o É, dedinho pro tem que resto da continuar gestação. furando pra gente saber, né? Tadinha. É, Pra gente saber como tá o controle, porque senão a gente não sabe se quando que fez essa não dá pra virada, né? confiar. Tá, Quando virou entendi. depois. É, ou pelo menos dá uma descansadinha uma semana, depois volta, né? Eu sempre Volta. tento conversar com a paciente. Assim, ser maleável um pouco também, né? Porque a gente sabe que é difícil isso, né? Porque até o E fator estresse afeta também, né? Uma série sim, de complicações na gestação, inclusive o diabetes gestacional também pode estar associado ao fator estresse, né? Então, assim, é importante a é, gente também lembrar que, assim, não é que assim, não pode irritar uma grávida, mas a gente sabe que a gente precisa se preparar para esse momento da vida, né? Desacelerar, relevar algumas coisas, colocar outras prioridades realmente naquele momento da sua vida ali, para né? curtir. Pra Uma dica que minha paciente deu agora de terça-feira é furar o dedão. Ela falou que dói bem menos que os outros. Ah, é? Ela ficava Olha, revezando e ela achou que o dedão dói bem menos, parece mais grossinho, não sei. olha, interessante. Muito bom, muito bom. É. Você tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu? Eu tô olhando aqui. Teve uma pergunta sobre enjoo, que não tem muito a ver com o diabetes gestacional Sim. em si, né? Ah, A eu lembrei seguidora uma aqui sobre perguntou. PD, né? Ah, Hum? olha, teve uma que perguntou aqui como a gente identificar a necessidade de adiantamento do parto. E ela usa insulina. Então a gente falou, né? Assim, a identificação vai ser realmente estar usando insulina ou não. Além de a gente vai acompanhar o perfil glicêmico da mãe, né? Ver se a gente consegue manter esse controle. O mau controle glicêmico não quer dizer também interrupção do parto. Muitas vezes vai ser o tratamento. Se não está mantendo bons controles, mesmo com dieta, com exercício, a gente faz o tratamento com insulina. Agora, se estiver mantendo, a gente vai ficar com dieta e fazer o Dieta. parto antes de 41 semanas. Não vai ser. O diabetes gestacional, tem que lembrar, gente, é uma gestação de alto risco. É de alto risco, então, assim, ela sai da gestação de risco habitual. Eu não vou deixar a revelia e deixar vir o bebê quando quiser, né? Igual é na gestação de risco habitual. A gente tem um limite, esse limite vai diminuir um pouco, né? Não vai ser depois de 41 semanas. Ele vai ter que Ah, uma nascer até pergunta 40 semanas e 6 dias. interessante. Eu já imagino a resposta, mas acho que vai ser interessante para as seguidoras. Uma mulher Fala. que já teve uma gestação com diabetes gestacional. Na segunda gestação, ela supostamente teria mais chances de desenvolver um diabetes gestacional, correto? Sim. Mas se É, ela se isso é um fator de prepara, risco, né? Assim como obesidade, diabetes em gestação anterior, bebê grande em gestação anterior, excesso de líquido em gestação anterior. O mesmo que mudou o critério, antigamente há 20 anos era outro critério diagnóstico do diabetes, né? Pode ser que não caiu no critério, agora é mais restrito. Não é isso, não é ruim, pelo contrário, o que a gente falou, vai cuidar melhor, não que vai fazer remédio em todo mundo e tirar o bebê de todo isso. mundo. E não quer dizer que ela vá ter o diabetes novamente, né? Porque vale lembrar, pessoal, que nem sempre um diabetes gestacional vai se tornar um diabetes tipo 2 após a gestação. Pode acontecer, existe o risco, né, dessa mulher ter realmente desenvolver um diabetes tipo 2 depois, Aumenta a até chance, né? aumenta a chance, né, de 6 a 8 anos, não é isso? Após o parto. É, entre 6 a 10 anos, alguns falam, né? Você ter Isso. diabetes. Mas o risco não é tão elevado, né, Dani? Caso ela controle, modifique os hábitos alimentares, nem nasceu, não tem risco para ela ou para o bebê, os riscos. É até indicado, na verdade, a gente fazer também 6 semanas após o parto um novo teste.
fazer um teste de tolerância, né, para ver se ela manteve esse diabetes. Porque aí vai ter passado os hormônios, a fase puerperal, né? Tipo, reestabelecendo o organismo pós-parto, aí vai ser uma pessoa não puérpera mais. Passou o puerpério, passou a gravidez, voltou a ser mulher. Ótimo. Aí pode comer um docinho, né? Final de Sem semana. esse outro título. Se E aí pronto. você pode fazer o teste de novo e ver se realmente já tá. Essas são raras, né? Geralmente ela vai se desenvolver ao longo dos anos. É bom a gente lembrar também que para o bebê, a gente esqueceu de complementar, que também aumenta o risco de diabetes e obesidade em bebês que são criados ali no útero diabético. Nesse estado de hiperglicemia, né? Então, assim, é uma preocupação também para a mãe no futuro e para o bebê. E então, para as futuras gerações. Mesmo que a mãe também tem um detalhe muito importante, assim, mesmo que a gente faça insulina durante a gravidez, a gente vai tirar totalmente pós-parto. Então, às vezes a gente vai usar insulina só na gestação, a mãe vai ter mais chance de ter diabetes, mas ela vai poder ficar livre da insulina assim que o bebê nascer. Lá mesmo no hospital, vou parar de usar insulina. Aí, vamos avaliar depois de 6 semanas e geralmente ela vai ficar sem insulina e controlar melhor para não desenvolver esse diabetes, né? Então, assim, ela vai ter um sinal de alerta para se cuidar mais e não desenvolver diabetes. Isso aí. Então, assim, pessoal, a gente vê que no final das contas, o melhor caminho é sempre a prevenção. É sempre a gente se preparar realmente para gestar. Para ter uma gestação tranquila, para ter uma formação adequada desse bebê, um ganho de peso adequado, né? Evitando sempre essas complicações. Mas caso aconteça, também não precisa entrar em pânico, né, Dani? É buscar uma equipe multidisciplinar, seguir as recomendações de forma, né, mais cautelosa, ter um pouco mais de disciplina, colocar a dieta à frente, a atividade física, né? E fazer esse monitoramento de forma correta para que não tenha nenhum tipo de complicação, nem no parto, nem após o parto também. Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Teve uma paciente que perguntou se por que não pode fazer parto domiciliar com diabetes, né? O que acontece? Como eu já falei, diabetes muda de risco habitual para gestação de alto risco. Então, qualquer gestação de alto risco é contraindicado fazer parto domiciliar. É só gestação, ó, filezinha, para ter o mínimo de risco, principalmente aqui no Brasil, que às vezes é difícil o acesso da casa para o hospital. A gente deveria ter 20 minutos no máximo de casa para o hospital, né, para qualquer complicação. Então, contraindica. E pelo fato do bebê com diabetes ter mais risco de hipoglicemia, então poder ter mais chance de ir para UTIM, por exemplo, né? Precisar de ajuda para respirar, ele geralmente tem mais hipóxia também, né? Então, assim, de não estar com o pulmãozinho, demora um pouco mais no diabetes, esse excesso de glicemia amadureceu o pulmão. Então, às vezes, ele vai precisar de ajuda para respirar, né? Tudo bem que você tem um VPP em casa, né? Que ajuda a máscara ali, que vai oxigenar um tempinho, mas pode ser que ele precise. Então, assim, é totalmente contraindicado para domiciliar com diabetes, tá? Além do risco de distócia no parto, né? Que é o bebê grande, dele meio que ser maior do que o trajeto de parto, né? Que a gente chama agarrar o ombrinho para nascer, ter que fazer manobras, a depender do peso, né? Do peso grande do bebê e do diabetes. Não só o peso também, porque o bebê ele tem uma desproporção, né? Igual a gente engorda mais a barriga em primeiro lugar, né? Quando aumenta o peso, o bebê diabético também. Então, isso também atrapalha o trajeto, né? A passagem ali no canal de parto. Então, seria Tem uma pergunta sobre enjoo, mas essa eu acredito que seja assim, só se a gente tiver alguma gravidinha aí no início da gestação. Temos gravidinhas aí sofrendo com enjoo, com náusea? Porque o que eu recomendo, assim, usar o mínimo de medicamentos durante a gestação, realmente só o que houver necessidade, sempre com a orientação do seu obstetra, nada, nem Tilenol, medicamento para dor de cabeça, para dor daquilo, para enjoo, para nada. Agora, para náusea, o que a gente usa para enjoo e para náusea, que melhora muito? Gengibre é um alimento que ajuda bastante. O gengibre, ele não é contraindicado na gestação. Muitas gestantes acham que não pode gengibre, mas pode, é claro que não vai exagerar.
até porque ele Sim, poderia até aumentar a pode. pressão, ele é muito termogênico, mas pode, gengibre. E geralmente está associado também à deficiência de vitamina B6, vitaminas do complexo B. Então, assim, aumentar a ingestão de alimentos integrais, de aveia, banana, batata, ajuda também a evitar. Agora, de dieta, o que a gente faz? Prioriza alimentos cítricos, então, assim, tudo que é azedo, tipo limão, kiwi, uma uva verde geladinha, ameniza muito o enjoo, e tudo que é salgado e seco. Tudo que tem muito caldo, muita gordura ou é muito doce vai piorar o enjoo. E não Ficar ingerir muitas líquido horas sem comer, durante a refeição, né? Isso não também ingerir ajuda líquidos junto com as bastante. refeições. Tem grávidas que não conseguem nem beber água, de tanta náusea. Então, também eu recomendo botar rodelinhas de limão na água, tomar aquela água gaseificada naturalmente, se precisar também, porque alivia um pouco. E priorizar tudo que é salgadinho, igual assim, castanha de caju, um biscoito integralzinho, que tenha ingredientes mais limpos, para tentar sempre manter a glicemia estável e manter também a pressão, né? Porque dá aquela sensaçãozinha de queda de pressão no início da Uhum. gestação. Então, assim, sempre ter na bolsa, evitar ficar muitas horas sem comer, porque a náusea vai vir pior depois. Sempre ter um pouquinho de comida, né? Sempre Até andar com alguma antigamente o coisinha na pessoal comia de bolsa. 3 horas, né? Melhora E bastante. acordar também, não escovar o dente logo, né? Isso também ajuda. Se acordar, dar um A tempinho, aguinha com né? limão é ótimo nesses casos, assim, aquela historinha da água com limão ao acordar, ou água com limão antes das refeições, melhora bastante. É isso aí. Mas Mas alguém tinha uma que. A melhor forma de induzir o parto. Essa daí vai uhum. outra live, né? Meu Deus. Com certeza. Eu acho que cada médico deve ter a sua conduta, não? É, a gente tem a nossa conduta, vai discutir com o paciente, né? Também. A melhor forma sempre vai ser a que for discutida em conjunto, né? Assim, tem algumas coisas que a gente não pode fazer, por exemplo, não pode usar miso quem tem cesárea anterior, então pode usar o balão, por exemplo, mas vai depender de ter o colo favorável, então a gente vai ter que avaliar o colo da paciente, vai ter que avaliar contrações, idade gestacional, indicação, né? Isso tudo vai ser discutido com o casal, assim. Eu acho que no diabetes é importante a gente saber que a gente tem prazos, né? O uso de insulina, a gente reduz esse prazo e sem insulina a gente deixa mais um pouquinho passar o termo, né? Aí até antes de mais todo mundo tem que nascer antes de 41 semanas com diabetes. Ótimo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram colocar aqui no chat, Isso a aí. gente tem um pouquinho de tempo aqui, deixa eu ver. É 8h40. Ai, porque tem as mensagens, eu tenho que subir as mensagens. Ai, eu ainda não peguei a manha das lives. Dani, linda, nutrição funcional, um dos alicerces da saúde materna e fetal. Isso aí, doutor Cláudio. Por isso é fundamental o acompanhamento pré-gestacional para entrar na gravidez com muito mais saúde, menos diabetes e menos hipertensão. Muito bom. Coraçõezinhos, coraçõezinhos, gesta vida. Galera acompanhando. A partir de quantas semanas temos que fazer exame para descobrir diabetes gestacional? Ela está com 21 semanas e a médica ainda não solicitou, Thaís. Provavelmente ela já fez sim uma glicemia de jejum, né? Que a gente faz no Jejum. primeiro trimestre. E no Uhum. segundo trimestre, a gente faz entre 24 a 28 semanas o TTGO, o teste de tolerância à glicose, que vai colher o sangue em jejum, depois toma um líquido e aí colhe o sangue de novo, com 1 hora e 2 horas após a tomada desse líquido, que é um líquido doce, né? Que vai aumentar a glicose. Então, assim, para você ver como está esse nível de açúcar depois desse teste. E ainda assim, passou nesse teste de tolerância, ainda faz de novo no terceiro trimestre, uma glicemia de Não, faz jejum de exame o novo. tempo todo. É. É. Hoje eu tive uma que Então, reclamando, nossa, mas é o tempo todo. Eu falei, mas é mesmo. Pra gente ter a uma falou segurança. que perdeu até Bom, medo de agulha, de tanto exame. tem que perder. Mas é durante o primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Mas só no segundo trimestre aí que a gente faz esse teste de tolerância, que é um pouquinho Isso mais mesmo. chatinho, né? Mas é um teste universal para toda gestante. Tem que... Isso mesmo.
Gestante com diabetes gestacional deve continuar exercícios físicos? Com certeza. Agora, com relação a qual exercício fazer na gestação, depende de como foi o preparo prévio, assim, se já era uma mulher que já praticava atividade física ou se ela era corredora, por exemplo. Ela perguntou sobre a corrida. A Camila perguntou. Olha, o que eu falo é o seguinte: a gente, na verdade, pode fazer praticamente qualquer exercício físico. Eu só contraindico mesmo coisa de impacto, né? Tipo boxe, taekwondo, que vai bater na barriga diretamente, né? Até CrossFit, quem já faz, eu acho que pode manter. E também, eu falo, até na musculação, ninguém vai começar pegando 200 quilos de vez. A gente vai pegar É isso aí. devagarzinho, vai avisar que tá gestante, então o seu músculo vai se adaptando, né? Logicamente, o personal também vai estar adaptando sua atividade física, mas praticamente todos. Eu vi que nas recomendações aí da Sociedade de Diabetes, eles recomendaram exercício aquático como a melhor opção para evitar impacto, né? Perder peso. Então, assim, não é só aeróbico também, né? Para a gente manter o peso, vale exercício de resistência também, né? Então, associar aí, mas todo dia, pelo menos meia hora, tentar todo dia praticamente, dar uma folguinha no domingo, alguma coisa assim, mas atividade física moderada, né? Temos uma doula aqui, Liana Fraga, doula, duas profissionais top. Tem um monte aqui, ó. Dani, maravilhosa, Gineco, maravilhosa. Gente, não tô vendo. Você tem que empurrar pra cima, ó. Como assim? Agora. Gente, desculpa, porque a gente não faz muita live. Néctar de coco para adoçar o café. Eu adoro néctar de coco, Andréia, para substituir o mel, só que a gente tem que ter um cuidado. Ele tem um índice glicêmico mais baixo, mas dependendo de como está a sua glicose, a gente vai ter que controlar, e o néctar de coco também. Se você não tiver diabetes gestacional, provavelmente a gente vai poder utilizar. Teve uma que perguntou aqui, ó, Ana Tasha perguntou. Não sei se vocês já falaram, mas quais os sintomas? A gente não falou quais são os sintomas do diabetes gestacional. Ai, quem dera se tivesse. É por isso que tem que furar o dedinho, não tem jeito. Não tem igual jeito. Pressão alta, gente. Tem algumas coisas assim, algumas coisas que a gente vê, mas eu acho que é uma coisa técnica, assim, não é para a pessoa perceber, né? É por isso que a gente pede exame. Eu falo que o médico é igual detetive, o nutricionista também vai estar ali. A gente está investigando, acompanhando essa gestação. Eu vou estar procurando sinais de gravidade. Até então, todo mundo que tem de risco habitual. Aí, pá, achei o diabetes gestacional. Então, a gente vai tomar as condutas para amenizar os efeitos, né? Assim, não deixar o bebê crescer, ter uma gestação saudável o máximo possível. Mas tem coisas que a gente só consegue ver com o exame mesmo, não tem muito sintoma. É muito raro da hipoglicemia, tá? Quem tem mais é quem tem diabetes tipo 1, que já faz uso de insulina, né? Já tem um controle difícil. Agora, quem é diabetes gestacional especificamente, eu coloco insulina às vezes na paciente com glicemia, tá mais ou menos normal, né? Por causa do bebê, mesmo assim ela faz hipoglicemia. É difícil fazer. Ó, tem mais uma. Doutora Daniele, com minha diabetes controlada por dieta, eu posso esperar completar 40 semanas para começar a indução, já que o bebê pode nascer com até 41 semanas? Quero Não, esperar 40 semanas e 6 dias. Olha só, como a gente... a minha primeira foi isso, 40 semanas e 6 dias. Como o bebê, a gente não... a indução não tem, assim, um prazo certo. Você vai fazer várias coisas, né? Muitas vezes. Às vezes a gente faz miso, assim, até 2 dias no hospital. Então, pra gente... Eu não vou esperar dar 46 para tomar a medida. 40 semanas e um pouquinho não veio espontaneamente, gente. Aí eu já recomendo induzir. 40 semanas, 2 dias, 3 dias. Você já esperou o máximo possível. Então, assim, é induzir pra gente não perder o time. Depois, se passou de 41, eu vou ter que fazer cesárea. Já vou perder a segurança da indução. Então, é melhor a gente tentar um pouquinho antes do que ficar querendo ir lá no limite, esperar e depois acabar perdendo o time e ter que fazer a cesárea, sem tentar a indução. Tá. Uma última pergunta aqui foi sobre adoçantes. Uma boa pergunta, inclusive. Eu não sou muito adepta de adoçantes, assim, sabe? Com ninguém, nem com grávida, nem com não grávida.
Eu acho que a gente precisa acostumar com o sabor natural dos alimentos. O café, se não gosta do café puro, coloca um leite de coco, que é mais adocicado, leite de castanha. Mas caso precise realmente utilizar um adoçante para fazer, sei lá, alguma receita, ou adoçar um suco de limão, por exemplo, eu ficaria com o eritritol, ou com a talmatina, ou com a estévia orgânica. Seriam as melhores opções. Não uso sucralose com gestante. Não uso xilitol. O xilitol tem alguns estudos mostrando alteração na microbiota intestinal. Ó, a doutora Isabela Rangel chegando aí também, cuidando das minhas pacientezinhas de FIV. Essa daí é antes da gravidez. Essa daí é antes da gravidez. Hoje mesmo foi uma que vai fazer coleta de óvulos lá. Então, assim, eu não uso adoçante. Se for fazer bolo, também recomendo, assim, as gravidinhas em geral, independente de diabetes, adoçar o bolo com banana, com tâmara, com passas. Porque se a gente faz um bolinho de banana, por exemplo, e se estiver bem madurinha, você não precisa adoçar. Agora, se está com diabetes gestacional, a banana poderia aumentar a glicemia. Mas se eu for consumir esse bolo com um pedacinho de queijo, com ovos mexidos e fizer a combinação dos alimentos, ela vai poder consumir o bolo de banana sem açúcar. Então, é aquela história, assim, Dani, de não é excluir, é incluir. É saber a combinação ideal dos alimentos. E aí vem a diferença de ter um nutricionista ou de tentar fazer dieta por conta própria. Porque aquela coisa do que faz bem e o que faz mal, todo mundo sabe. Ah, açúcar faz mal, sal faz mal, frutas fazem bem. Só que às vezes você vai comer fruta no meio da manhã, como uma perguntou sobre o lanche, e a fruta vai aumentar a sua glicose, porque fruta é fonte de frutose. Agora, se eu souber combinar essa fruta de baixo índice glicêmico com uma fibra, com uma gordura, eu já vou ter um controle melhor da minha glicemia. E aí ela vai poder consumir essa fruta, né? Bom, pessoal, queria agradecer, assim, a presença de vocês aqui na nossa live, que já está dando o nosso horário aqui, né? Daqui a pouquinho a mamãe já estão chamando. Tem uma pequenininha me chamando aqui na janela. Eu tô ouvindo aqui, mãe. Olha lá, coisas que só acontecem em home office. Eu tô ouvindo aqui também, ó. Dá a volta aqui para você dar oi pro pessoal. Entra lá para você dar oi. Dá boa noite. Elas são doidas para aparecer em live, essas coisas. Tá, então dá tchau, pessoal. Falou, obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, né? Assim, eu acho que diabetes gestacional é um tema tão importante para se falar. Pouco falado, viu? Pouco falado. Já vai agora. É uma doença super comum, né, na gestação. Cada vez mais a gente tem visto. E já era. Já era. Acabou. Tá bom. Tá bom. Tá. Pronto, vem avisar que alguma coisa de carne e queijo ali. Eu não como carne. Acho que eles estão fazendo churrasco. Isso aí. É pra você escolher, né? Ó, a doutora Thaísa também, que cuida das pacientinhas com endometriose. Ai, amo Thaísa. Olha lá. Ela também eu tratei. Ela teve diabetes gestacional. Nós cuidamos, foi bem tranquilo. Isso aí. Né? Mas é um susto para todo mundo, né? Então, assim, é fundamental, realmente, o acompanhamento nutricional, a consciência. Na verdade, todo mundo precisa de acompanhamento nutricional, tá? Gestante até de risco habitual, para poder a gente repor direitinho o que ela precisa, né? E fazer o acompanhamento bom para o bebê crescer bem, né? E não aumentar o peso, para a gente evitar essas complicações, né? Porque mesmo com a pessoa tudo normal, de repente abre alguma doença, abre pré-eclâmpsia, abre diabetes, né? Se não tiver um bom controle. Então, a nutricionista é importante para todo mundo, mais ainda para diabetes, que é imprescindível. Assim, não tem como a gente cuidar sem ter nutricionista junto, porque o controle tá na dieta, mas não é a dieta na doideira, né? Igual a gente falou, pelos cocos, pelo que ouviu falar, pelo que a amiga fez. Tem que ser individualizada para cada uma, né? E também repor o que ela precisar e tudo mais, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as gravidinhas, com as amigas gravidinhas, com os familiares, irmãs que estiverem gravidinhas. É um assunto muito importante, né, Dani, para todas as grávidas poderem assistir, poderem ter acesso a essas informações, tá? Agradeço imensamente sua participação.
Foi muito bom estudar com você também, ser colega de turma. Sim, agora nós E agora temos vamos outra mudar. visão. Os 1000 dias vão virar 1100 dias. 3 meses antes da Isso aí. gestação, hein, gente? Isso aí, Roberta virou minha chave. Agora, então, as gravidinhas estão fritas comigo, que eu vou pegar Tão no pé de frio. todo mundo. Mas é bom que eu sou boazinha, eu cuido delas, dou receitinhas gostosas, e elas amam. Isso aí. Um Então, beijo, né, pessoal. gente? Beijo. Boa noite para todos. A gente responde o resto das perguntas aí ao longo da semana. Na Isso, pode caixinha mandar tem um monte de direct. coisa. Isso, pode mandar direct para mim, para Daniele, a gente vai respondendo ao longo da semana. Daqui a pouco a gente vai cair no tempo ali também. Faltam 5 minutinhos. Isso Eu vou aí. deixar salvo aqui a nossa live, tá Deixa bom? para nas 24 horas, né? Não se Isso, vou deixar. desesperem, então, meninas. Não se comparem também diabetes gestacional com diabetes fora da gravidez, né? Porque sua tia, sua avó tá usando insulina que você vai usar também, né? É só tomar esses cuidados aí que a gente falou hoje, que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, não precisa de insulina também, não. Isso aí. Beijo, Que a obrigada, gente tenha um bebezinho Roberta. saudável, uma mãe saudável, todo mundo feliz aí no pós-parto. Um beijo. Beijo, beijo, beijo.